Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso tema Ecologia, Relações Ecológicas. Na aula passada nós falamos de algumas relações ecológicas, então nós falamos sobre mutualismo, que quando dois indivíduos eles vão viver juntos e um depende do outro, esse mutualismo ele pode ser obrigatório quando um depende do outro, um não vive sem o outro, como é o caso do líquen, que é uma associação mutualística entre alga e fungo, que a alga faz a fotossíntese e oferece alimento para o fungo, e o fungo ele produz substâncias que atuam na defesa da alga. Então, os dois eles não conseguem viver separados. Mas a gente tem casos de mutualismo facultativo, que eles conseguem sobreviver, mas que essa relação ecológica é benéfica para os dois, tá? No caso da colônia, né, que os indivíduos eles vão viver juntos, eles se agrupam e eles vão desempenhar funções juntas, e eles vão se relacionar, e um dependendo do outro. Nesse caso da colônia, eles são da mesma espécie, no mutualismo não. A gente vai ter as relações ecológicas de sociedade, que os indivíduos da mesma espécie eles vão viver juntos, e cada um vai desempenhar uma função específica para o bem comum, tá? Então, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre predatismo. Aqui no caso a gente tem uma onça, né, uma onça pintada, ela tá predando esse veado. Então, é uma relação em que um animal, ele captura e mata indivíduos de outra espécie para se alimentar. Então, no predatismo, é o carnívoro, e esse carnívoro, ele vai se alimentar, ou onívoro no caso, né? Ele vai se alimentar de uma outra espécie. Então, ele vai predar, ele vai matar um indivíduo de outra espécie para se alimentar, tá? Exemplo que a gente tem aqui no caso, a cobra vai predar o rato, o ser humano vai predar o gado. Então, quando a gente tem criação de galinha, de gado, de porco, a gente está também tendo predatismo, tá? Todos os animais carnívoros, eles são predadores. É o que acontece com o lobo, o leão, o tigre, a onça, que eles vão caçar veados, zebras e outros animais, tá? O predador pode atacar e devorar também plantas, como acontece com o gafanhoto, que em bandos eles vão devorar rapidamente uma plantação. No caso em que a espécie predada, ela vai ser o vegetal, que costuma se dar o nome desse predatismo, o nome de herbivorismo, tá? Então, a gente tem o caso de predatismo também entre herbívoros, quando os herbívoros eles vão se alimentar dessas plantas. São raros os casos que o predador é uma planta, mas existe a que a gente conhece como plantas carnívoras, né? Que elas vão produzir substâncias químicas que vão atrair insetos. Elas têm uma estrutura na flor que fecha e esses insetos ficam presos e elas vão lançar substâncias digestivas que vão dissolver esses insetos e depois elas vão absorver sais minerais. Essas plantas elas vão viver em ambientes que tem um solo pobre em nutrientes. Então, essa planta ela vai realizar a fotossíntese. A fotossíntese vai ser a principal forma de obtenção de energia. Ela vai realizar o predatismo para obter minerais que não estão presentes no solo, ok? As plantas carnívoras, aqui como eu já falei, né, são excelentes, pois aprisionam e digerem principalmente insetos. O predatismo, então, é uma forma de controle biológico natural sobre a população de espécies da presa. Então, o que acontece? Se não existisse um predador, a
presa, o animal que é predado, ele iria se reproduzir indiscriminadamente. Ele ia se reproduzir bastante, porque não teria uma forma de controlar essa população. Quando ela se reproduzisse bastante, ia faltar alimento. Essa falta de alimento, ela iria causar a morte de muitos indivíduos. Então, o que acontece? Esse controle o predador na cadeia alimentar, ele é essencial para manter o equilíbrio. A gente precisa ter um número equilibrado de indivíduos. Eu não posso ter muitas presas, nem muitos predadores. Eu tenho que ter um número equilibrado para conseguir manter todas essas populações, para uma não levar a outra à extinção. Se eu tenho muitos predadores, eu levo a presa à extinção. Se eu tenho poucos predadores, eu tenho uma superpopulação de indivíduos das presas. Essa superpopulação, a princípio, vai viver bem, depois vai faltar alimento, vai faltar abrigo, vai ter uma competição entre eles, e isso pode até levar à extinção da espécie, tá? Então, embora o predatismo ele seja desfavorável à presa como o indivíduo que morre é desfavorável para ele, pode favorecer a sua população, evitando o número exagerado de indivíduos, o que acabaria provocando a competição devido à falta de espaço, parceiro reprodutivo e alimento. Então, é uma forma de controle populacional. No entanto, diminuir a população de presas é possível que ocorra também a diminuição dos predadores por falta de comida. Em consequência, a falta de predadores pode provocar um aumento na população de presas. Essa regulação do controle populacional colabora com a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, numa cadeia alimentar que ela está em equilíbrio, a gente vai ter um número proporcional entre presas e predadores, do modo que todos consigam existir, tá? Então, é importante existir o predador na natureza. Por exemplo, quando insere uma espécie exótica e ela não tem predador, como por exemplo foi o caso do caramujo africano. O caramujo africano, ele não tem predador aqui no Brasil. O que vai acontecer? Um aumento exagerado da população, ela vai competir com espécies locais. Então, os caramujos nativos, eles têm predador e eles ainda competem por alimento com uma espécie exótica, eles vão ser prejudicados, podem vir a chegar em extinção. As plantas também, elas são predadas por esse caramujo, elas vão ter mais predadores, então assim, causa um desequilíbrio ecológico quando insere um animal que não tem predador natural, tá? É muito prejudicial por esse ambiente e a gente tem vários casos relatados na literatura de inserção de espécies exóticas que, por não terem predadores, causam desequilíbrio ecológico. Outra relação ecológica que a gente tem é o parasitismo. Esse parasita, ele só vai causar mal para a espécie, tá? Que ele está parasitando. Então, indivíduos de uma espécie que vivem no corpo de outro, do qual retiram o alimento. A gente vai ter o gado e o carrapato, lombrigas e vermes parasitas no ser humano. É o caso do piolho, da pulga, de alguns micro-organismos parasitas. A lombriga vai ser um caso de um parasita, é um organismo que ele vai se instalar no corpo de outro hospedeiro, vai extrair alimento e vai provocar doenças. Então, uma pessoa que ela está contaminada com lombriga, ela vai ter sintomas de doença, ela vai ter problemas de nutrição, então ela vai ser uma pessoa que vai ser desnutrida, porque a lombriga está retirando nutrientes. Ela vai ter problemas de intestino, de estômago, ela vai sentir mal-estar,
pode prejudicar o crescimento, pode levar à perda de peso. Então, o que acontece? Em alguns casos, quando a gente tem excesso de parasitas, pode até levar à morte. Por exemplo, eu tenho um animal que ele está infestado de carrapatos. Se o número de carrapatos ele for muito grande, esse animal ele pode vir a óbito, porque vai retirar todos os nutrientes, ele não vai conseguir sustentar a vida sozinho, e ele pode vir a óbito por causa das complicações desse tipo de parasitismo. As adaptações ao parasitismo, elas vão ser assombrosas, desde a transformação das probóscides do mosquito no aparelho de sucção. Então, o mosquito ele vai ter uma estrutura anatômica do corpo que vai ser responsável pela sucção de sangue de outro indivíduo, até a redução ou desaparecimento dos órgãos, com exceção dos órgãos de alimentação e reprodução, como acontece com as tênias. Então, a tênia ela é altamente dependente do hospedeiro, tá? A gente vai ter também outra relação, que é a competição interespecífica, ou seja, de indivíduos de espécies diferentes. A disputa por recursos escassos no ambiente entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, a gente vai ter o peixe piloto e a rêmora, que eles vão disputar por alimentos deixados pelo tubarão, restos deixados. Então, a gente vai ter aqui, ó, o peixe piloto e a rêmora, que eles vão disputar esses restos. Então, eles estão competindo entre eles. Quando eles se alimentam da mesma coisa, quando eles têm o mesmo tipo de abrigo, quando um nicho ecológico se sobrepõe sobre outro, a gente tem uma competição que a gente chama de competição interespecífica, tá? Então, eles estão competindo pelos mesmos recursos. Outra relação que a gente tem ecológica é o comensalismo. É uma associação em que o indivíduo aproveita os restos alimentares de outros sem prejudicá-lo. O tubarão e a rêmora, o leão e a hiena, o urubu e o homem. Então, por exemplo, o urubu ele só vai se alimentar de carcaças de restos de animais que não é mais útil para a nossa espécie. Então, não tem uma competição entre essas espécies. O tubarão e a rêmora, ela vai se alimentar de restos daquilo que não foi utilizado pelo tubarão. Então, não é competição. O peixe rêmora, ele vai viver associado ao tubarão, preso no seu ventre através de uma ventosa, semelhante a um disco adesivo. Quando o tubarão ele vai encontrar uma presa, ele vai estraçalhar e vai devorar, e a rêmora aguarda e ela vai se alimentar só do que o tubarão não quis. Então, não tem competição entre eles. Após essa refeição, o peixe rêmora ele vai se associar a outro tubarão faminto. Então, para a rêmora é uma relação benéfica, já para o tubarão ela é neutra. Por que ela é neutra para o tubarão? Porque ela não vai prejudicar, eles não estão competindo pelo mesmo alimento, não estão competindo por parceiro, não estão competindo por abrigo. Então, o nicho ecológico deles não se sobrepõe, tá? Então, para o tubarão é neutra, ele não vai ser prejudicado e ele não vai ser beneficiado. E para a rêmora é benéfica, porque ela vai obter alimento com facilidade, ela vai só extrair benefícios dessa relação, tá? Então, esse é o comensalismo. O amensalismo é uma relação entre indivíduos de uma espécie que produzem toxinas que impedem o desenvolvimento de outras. Por exemplo, a maré vermelha, que são algas que vão proliferar na água e elas vão impedir
o desenvolvimento de outras espécies, de outros tipos de algas, de outros peixes. A cobra, né, que ela vai produzir o veneno e ela vai impedir, quando ela pica um homem, ela pode causar a morte. A penicilina, que ela vai combater as bactérias. A penicilina, gente, foi o primeiro antibiótico. Ela foi descoberta em 1928, quando Alexander Fleming, no seu laboratório no Hospital St. Mary, em Londres, ele reparou que nas culturas de Staphylococcus, que é um tipo de bactéria, ela tinha sido contaminada por um bolor da penicilina. E ao redor desse bolor, o fungo não crescia, as bactérias não cresciam. Então ele demonstrou que o fungo produzia uma substância responsável pelo efeito bactericida, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser utilizado pelo ser humano, tá? Outra relação ecológica é a sínfila, onde os indivíduos mantêm em cativeiro indivíduos de outra espécie para obter vantagem. Por exemplo, a formiga, ela vai caçar pulgões e ela vai manter esses pulgões presos, que eles vão produzir substâncias que são utilizadas para a alimentação das formigas, tá? O exemplo aí da sínfila. Meninos, então, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua com pirâmides ecológicas, ok? Tchau, tchau.